Hello, hello, tô gravando essa voz. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo e agora eu vou contar. O que eu contar mesmo? Enfim, nesse vídeo eu vou contar os meus relatos da minha DR. Vou contar sobre tudo que aconteceu na minha DR, que pra quem não sabe, pra quem chegou pulando, porque achou esse vídeo aleatoriamente e resolveu clicar e não sabe o que é DR. Então, cara, espectador, DR é nada mais nada menos do que o próprio significado. Vou explicar, né, o básico. DR significa Desired Reality, que é realidade desejada, e o que é realidade desejada, Eduardo? É tipo uma realidade que você queira ir usando a sua consciência, no caso, o seu subconsciente, né? É tipo um método que você usa, né? Sua cabecinha, se usa sua cabecinha e você vai para outras realidades. Basicamente, isso. E essa é a explicação mais básica que eu posso dar sobre o que é DR, porque não quero ficar aqui milhões de minutos explicando o que é. Então pesquise no Google, caro espectador. E seja feliz, né? Agora eu vou explicar o que é minha DR e vamos falar todos os meus relatos da minha DR até agora. Porque antes de eu começar a gravar agora, já tinha acontecido várias coisas ainda, já tinha feito uma script, já tinha feito vários métodos, várias experiências, então se ficar meio confuso, é melhor ver de novo para entender. Mas enfim, eu sou muito ruim com explicação. Então esse vídeo é meio sem sentido, pode ser meio sem sentido, mas enfim. Tudo começou quando eu queria, né, que eu já disse que desde o ano passado, desde 2024, quando eu tinha 14 anos, em 2024 eu descobri o que é DR. Tô fazendo todo o trajeto do que eu descobri o que é DR, como eu fui pra DR. Tudo sobre DR, sobre mim, né, porque é o primeiro vídeo do meu canal e eu vou explicar tudo. Sofreu clickbait. Tá, vou cortar essa parte. Enfim, tudo começou em 2024, quando eu tinha 14 anos, um belo Eduardo, burro, que não tinha o que fazer, e tinha uma amiga chamada Esther. Te amo, Esther, se você estiver assistindo isso. E eu conheci uma amiga, na verdade eu tinha duas amigas, uma Esther e Débora. Débora é maravilhosa também, eu amo demais. Aí, eu descobri o que é DR. Não me recuso até hoje. Tem coisas na minha vida que eu me recuso a ter conhecido, mas essa coisa eu não me recuso. Enfim, um belo dia da escola, a gente tava falando sobre coisas aleatórias, sabe? Tipo, adolescente burro, sem nada o que fazer, e a gente decidiu assim. A gente tava contando as experiências e tal. Aí do nada a Débora fala assim: gente, vocês já foram para a DR? Aí a gente, adolescentes burros, perguntamos: o que é DR, Débora? Foi tudo aí que começou tudo aí. Aí ela explicou e tal, o que foi DR, o que é DR, né? Tudo isso. E foi assim que eu descobri. E foi assim que eu comecei a ser um shifter, ser eu hoje. Meu Deus. Aí, como foi a sua primeira vez no DR, Eduardo? Vou contar aqui, meu caro telespectador. Não sei o que é telespectador, mas acho que é telespectador. Enfim, eu comecei, né? Tipo assim, cara, então, eu tô com vergonha de. Não vou mostrar isso, mas eu tenho a primeira script que eu fiz na minha vida inteira. Com 14 anos. A primeira script que eu fiz na minha vida. Mas eu tô vergonha, não vou mostrar. Mas eu tenho até hoje a minha primeira script. Eu já tentei e tinha alguns métodos que ela me falou, né? Ela me ensinou na mente, se você afirmar isso aqui antes de você dormir, você vai. Tentei naquele dia. Não foi. E essa foi a minha primeira experiência com a DR, que eu registrei até hoje. Nossa, tô com frio, peraí. E essa foi a minha primeira experiência com DR. Parecendo um cobertor do nada. Essa foi a primeira experiência com DR até que eu sei até hoje. Depois que ela foi ficando mais velha. Ai, meu Deus. Então, essa foi a primeira experiência com DR que eu sei até hoje, né? Aí eu fui ficando mais velho, descobri mais, porque eu também era. Nessa época eu era obcecado com Stranger Things, sabe? Nessa época eu descobri Stranger Things, eu amo até hoje. Aí eu arrependia, enfim. Aí eu, né, depois de ficar mais velho, descobri mais sobre o que era, e eu e a Esther comentávamos muito sobre o que era na DR, pensávamos muito, a gente conversava muito na aula. Depois eu decidi que eu iria fazer a minha segunda script da vida, que era sobre Stranger Things, como eu falei. Que era uma série que eu tava obcecado uma hora. Aí eu resolvi fazer uma script pra tentar ir. Calma aí,
Não crie ansiedade. Mas enfim, nessa vez, né, que eu criei uma script nova sobre Stranger Things, eu tentei várias e várias vezes. Eu tentei ir pra essa DR, eu acho que por uns 3 meses, até o final do ano. Tentei ir, não foi, infelizmente, mas não consegui ir pra DR Stranger Things. Tô lá até esperando até hoje. Enfim, não consegui ir. Aí eu desisti, né, sobre essa DR, infelizmente, até o final do ano passado, 2024. Depois eu fiz 15 anos, aí eu... Ai, cara, foi uma fase que eu pensei assim, nossa, DR não é uma coisa pra mim, que DR é uma palhaçada, que é isso, que é aquilo. Aí eu falei assim, não vou mais fazer nada sobre DR, desisti completamente. Aí, isso aí em janeiro de 2025. Depois, quando foi adiante, foi fevereiro, março, aí, teve uma época que eu não lembro muito porquê, mas eu do nada comecei a voltar a ter. Porque enquanto isso a Esté ainda ia pra dela, ainda, mesmo quando eu não tava indo, obviamente ela ia sozinha, todo mundo vai sozinho. Ela ia só. Ia, né, com as 10 dela, ia indo. Só que eu não parei naquela época. Quando ela continuou indo, ela teve algumas experiências. Aí nessas experiências eu pensei assim, não, essa DR tem alguma coisa. Eu não fui por algum motivo. Aí eu tentei de novo, resolvi de novo, acho que isso foi em maio ou em julho não sei. Aí eu resolvi de novo. Quando eu fui de novo, meu amor, foi daí só experiências. Depois como foi nisso que eu criei essa script do meu livro, né, que esse script, não sei se eu mencionei antes, mas é sobre o meu livro. Aí, né, eu resolvi, cara, mas eu não fui de primeira, né, eu já tentei. Se não me engano, no mesmo dia que eu fiz o script, eu tentei ir, não foi. Aí eu fui tentando, não foi também. Mas aí eu resolvi criar cartas, né, que pra quem não sabe, dá pra enviar carta pra sua DR. Aí eu comecei a enviar cartas e tal, e deu muitas coisas, tá? Primeira coisa que aconteceu, eu enviei cartas, né, muitas cartinhas. Aí numa dessas cartas que eu mandei pra um dos personagens da minha DR, que era o Happy Blake, não sei, um amigo que eu tenho na DR, eu mandei pra ele. Eu tava pedindo, tipo, sei lá, eu não lembro, acho que era uma borboleta amarela. Não, eu fiz 2 cartas, eu fiz uma pra Eder, que é uma amiga que eu tenho na DR, e pro Happy Blake, que também é um outro amigo. Depois, num outro vídeo, eu explico sobre toda essa história da minha DR, no livro, enfim. Mandei pra esse outro personagem da minha DR e... Cara, foi nisso que eu comecei a identificar que foi tudo começou a funcionar. Tá, como que eu explico? Nesse dia, eu enviei a carta, aí alguns dias depois eu comecei a ter alguns sinais, né? Comecei a... Tipo assim, eu pedi borboletas, só que ele me enviou... Então eu tava num belo dia na minha varanda, fazendo nada, assim, do nada, com as pernas pra cima, fazendo nada. Aí do nada apareceu uma mariposa. Eu tinha pedido borboletas. Mas enfim, apareceu uma mariposa na minha frente. E ela, tipo, olha, calma aí. Eu falei assim, antes dela aparecer, eu falei assim: ai, se não aparecer alguma coisa a ver com a minha DR, tipo assim, se aparecer alguma coisa em 5 segundos, tipo assim, qualquer coisa aparecer em 5 segundos, vai mostrar que eu estou conectado com a minha DR. Aí quando eu falei isso, eu terminei de contar, 5 segundos, apareceu a mariposa na minha frente. Eu fiquei olhando assim, andando na minha frente, voando na minha frente. Eu, meu Deus. E essa foi só a primeira. Depois eu pedi, eu acho que eu fui fazendo mais cartas, aí depois eu pedi borboletas amarelas. Foi mais específico dessa vez. Elas apareceram. Não lembro onde elas apareceram, mas elas... Enfim, elas apareceram em algum lugar que eu não lembro. Depois eu pedi outra borboleta amarela, primeiro personagem do Happy Blake. Só pedi a borboleta amarela do Happy Blake. Eu pedi essa mais uma borboleta amarela. Aí apareceu. Só que apareceu num lugar totalmente aleatório, porque eu tinha pedido num lugar bem específico, que era no meu quarto, ou no meu quintal da minha casa. Não apareceu. Apareceu quando eu tava indo embora da escola, apareceu na minha frente. Eu fiquei assim, Era amarela, uma borboleta amarela, apareceu na minha frente. Incomum, né? Eu pensei assim, comum, não é possível. Aí não, automaticamente conectei DR. Aí foi nisso que eu tive até agora. Eu pedi mais uma carta pra Eder Wilford, enfim, pra Eder,
que era uma... que eu pedi o número 333. Eu podia pedir números pra um personagem da minha DR. Tipo, se ele lesse a carta, ele podia me mandar um número em sinal, né? Eu pedi 333. Só que eu pedi, fui mais específico e pedi número 333, e apareceu o número 333. É porque ela leu a carta. Aí, se aparecer, né, algum dia, aí ela deu a carta. E é isso até agora. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é sobre minhas experiências de 2024 com DR. Quando eu comecei a tentar ir pra DR nos meus primeiros dias em 2024, deu alguns sintomas. Pra quem não sabe, DR dá sintomas. Você tenta ir na pessoa dá sintomas e outras coisas. Não é sintoma de doença não, gente. Não é sintoma de doença não, calma. É sintoma tipo de efeito, alguma coisa. Sabe? Uma resposta. Sério. Eu disse, né? Mas na primeira vez que eu senti, eu não vou lembrar muito bem, mas eu senti, cara, a primeira coisa que eu senti meu corpo pesando. Geralmente eu ia fazer shifting, tipo, deitado no chão. A gente não pergunta, eu adoro deitar no chão, porque o chão é frio aqui, em casa. Deitado no chão, fechando os olhos, afirmando as coisas. Teve uma vez que eu senti meu corpo pesar, já senti meu corpo pesar, já senti, sabe, luzes piscando, já senti várias coisas. É muita loucura, cara. Enfim, é tudo isso que eu sei sobre as minhas DRs, sobre tudo que aconteceu até agora e tudo que eu vou fazer, né, sobre minha DR. E exceção com esse. É isso, eu acho. E se você gostou, meu caro telespectador, mande, se inscreva e mande o like. Tá, isso é meio vergonhoso, mas enfim. Só mande o like e mande uma inscrição. Isso, tchau.